Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em São Lucas, capítulo 19, dos versículos 20 ao 25. Trecho em que os fariseus questionam a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus e recebem uma resposta surpreendente de Jesus. Porque ele diz: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está entre vocês. E aí Jesus se vira para os discípulos e diz: vão vir dias em que vocês desejarão ver um só dia o Filho do Homem, mas não poderão mais. Ou seja, vai chegar um tempo em que vocês gostariam de ter a minha companhia aqui, mas isso não será mais possível. E as pessoas dirão: ele está ali ou ele está aqui, mas vocês não devem ir, nem correr atrás disso. Porque como um relâmpago brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. E aqui nós temos novamente um trecho do Evangelho onde aqueles irmãos que estiveram conosco na primeira escola bíblica dominical aqui na Ibrave, ou melhor, na escola bíblica dominical aqui na Ibrave, que acontece nos primeiros domingos de cada mês e aconteceu a última de 2024, no primeiro domingo de novembro, vão se lembrar do que nós falamos, vão saber do que Jesus está falando quando ele responde aos fariseus dizendo que o reino de Deus já havia chegado, já estava ali entre eles, e conclui falando: olha, convém, ou deve acontecer dele ser rejeitado por essa geração. E para nós, onde está o reino de Deus? O reino de Deus está onde a autoridade de Jesus prevalece. Porque existem muitas pessoas que vão à igreja, se dizem cristãos, etc., mas não vivem uma vida cuja autoridade está debaixo de Jesus Cristo. A autoridade de Jesus se manifesta na nossa vida de várias maneiras. Primeiramente, nós não podemos ter nenhum tipo de ídolo que ocupe um lugar no nosso coração que deve ser ocupado unicamente por Deus. Então você já viu aquelas pessoas que morrem por causa de um relacionamento que acabou? Ou se matam porque perderam todo o dinheiro no banco? Isso é um exemplo de gente que tem algo no seu coração que ocupa o lugar de Deus. Mas são só exemplos assim, digamos, mais escabrosos. Mas existem aquelas que não conseguem ficar sem mentir e muitas vezes contam a mentira porque não suportam que os outros saibam a verdade a respeito delas, ou vivem uma mentira porque não quer que os outros saibam a verdade, a realidade da sua própria vida. Existem aqueles que não toleram, não suportam, não conseguem ver o outro prosperar e precisam ter porque o outro tem. E então se enfiam em dívidas ou metem os pés pelas mãos ou até chegam a vias de fato para obter algo porque o outro tem e ele não. Veja, são todos exemplos de situações em que nós colocamos algo no lugar de Deus. Jesus não detém autoridade sobre a nossa vida. Ou como no último domingo, quando compartilhamos um sermão aqui na Ibrave, dizendo sobre a oração que desagrada a Deus, que é aquela oração que apenas pede, que coloca a sua vontade no centro de tudo, aquela oração que vai na contramão do Pai Nosso, que diz: seja feita a sua vontade. É uma oração que busca sempre que a vontade sua própria, não a vontade de Deus, seja realizada. Veja, a pessoa está orando, está até buscando uma espiritualidade, ou até tendo uma espiritualidade, não sei de que natureza. Por quê? É uma falsa espiritualidade. É uma espiritualidade, é uma oração que não coloca a autoridade de Deus acima de tudo, mas sim a sua própria autoridade, o seu querer, a sua vontade. Então que a partir do evangelho de hoje, nós entendamos que o reino de Deus já chegou, já veio, e se nós queremos ser súditos, pessoas que vivem neste reino, se nós queremos ser discípulos de Jesus, portanto, nós precisamos entender como é a autoridade dele, como ele exerce a sua autoridade na nossa vida e como nós devemos nos moldar a isso e como nós precisamos estar debaixo da sua vontade, da sua autoridade. Isso é um desafio. Nós precisamos buscar a sabedoria do alto para vivermos debaixo da autoridade de Jesus e não da autoridade da opinião alheia, não da autoridade do meu querer, daquilo que eu quero, daquilo que eu busco, do que eu acho que eu preciso, porque isso é muito difícil. Viver debaixo da autoridade de Jesus é um desafio diário que nós precisamos enfrentar e nos adequar se queremos ser discípulos, ou seja, súditos desse reino. E aqueles homens da época de Jesus não quiseram isso. Quem esteve na aula
na Escola Bíblica Dominical, no primeiro domingo de novembro aqui na Ibrave, sabe do que eu estou falando. Deus abençoe você. Até amanhã.